Índice Solzhenitsyn e seu trabalho. Parte 1. A indústria prisional e a prisão. 2. A história do nosso esgoto. 3. O interrogatório. 4. Tubulação azul. Vê a primeira célula. O primeiro amor vi naquela primavera. 7. Na casa das máquinas. 8. A lei em mantilhas. 9. A lei é posta em movimento. X. A lei está madura. 11. Em direção à medida máxima. 12. Tirsaki. Parte 2. Movimento perpétuo e os navios do arquipélago. 2. Os portos do arquipélago. 3. As caravanas de escravos. 4. De ilha para ilha. Parte 3. Para fins de extermínio e os dedos da aurora. 2. O arquipélago nasce dos mares. 2. O arquipélago forma metástases. 4. O arquipélago está petrificado. Vê os pilares do arquipélago. Vi. Eles trouxeram fascistas. 7. O cotidiano dos nativos. 8. A mulher no campo. 9. O conectado. X. Em vez de políticos. 11. Os legalistas. 12. Toque. 13. Esfolar o mesmo homem 2 vezes. 14. Mude o destino. 15. Xizo. Bur. Zur. XVI. O socialmente próximo. 17. Minores. 18. As musas no gulag. 19. Os excomunação. 20. Serviço de cães. XX. Em torno dos campos. X. 12. Nós construímos. Parte 4. Alma e o arame farpado e elevação. 2. Ou corrupção. 3. Liberdade amordaçada. 4. Algumas vidas. Parte 5. A prisão, Cártoga, e o condenado. 2. O vento da revolução. 3. Correntes. 4. Por que saímos? V. Poesia sob a laje. Verdade sob a pedra. Vi. Um fugitivo convicto. 7. O gatinho branco. 8. Evasões com moral e evasões com engenharia. 9. As crianças pequenas com metralhadora. X. Quando a terra queima na área. 11. Nós tateamos as correntes. 12. Os 40 dias do Quengir. Parte 6. Confinamento, exílio, e o confinamento dos primeiros anos de liberdade. 2. A praga dos fazendeiros. 3. O confinamento está se espalhando. 4. O banimento dos povos. V. Determinada a pena. Vi. Prosperidade dos detentos. 7. Os ex em liberdade. Parte 7. Não há mais Stalin. E relembrando tudo. 2. Os governantes mudam. O arquipélago permanece. 2. A lei hoje. Epílogo e mesmo depois. Autor. Notas. Parte. Notas. Parte 2. Notas. Parte 3. Notas. Parte 4. Notas. Parte V. Notas. Parte V. Notas. Parte 7. Volume e arquipélago. Gulag era o nome da rede de campos de internamento e punição soviéticos onde milhões de pessoas foram mantidas durante a segunda metade do século XX. Neste documento monumental, Solzhenitsyn, que estava confinado em um desses campos, reconstrói meticulosamente a vida dentro da indústria prisional nos tempos da União Soviética e sua dissecação se torna uma jornada através do medo, da dor, frio, fome e morte, com os quais o regime totalitário silenciava todos os dissidentes. Este primeiro volume inclui as 2 primeiras partes, a indústria prisional e movimento contínuo, dos 7 que compõem esta história de terror vivida por milhões de pessoas. Volume 2. Com fidelidade impressionante, Alexandre Solzhenitsyn descreve no arquipélago Gulag o reinado de terror que prevaleceu nos campos de internamento e punição soviéticos durante o século XX. Graças à sua obstinação em restaurar o que a história queria apagar, Solzhenitsyn devolveu a palavra aos 227 presos que lhe deram testemunhos diretos e aos milhões de pessoas que não tinham vida para contar essas coisas, para registrar um dos episódios mais sombrios de nosso tempo. Escrito entre 1958 e 1967 no mais completo sigilo, o primeiro esboço da obra foi descoberto pela KGB em setembro de 1973. Em 1974 foi publicado no Ocidente, como meio de pressão dos países democráticos europeus, e até 1990, quando foi parcialmente publicado na revista Novy Mir, o arquipélago Gulag foi fechado aos leitores russos. Este segundo volume inclui 3 das 7 partes que compõem a obra completa com o propósito de extermínio, a alma e o fio da espinha, e descreve atrocidades como a construção do Belomor, o canal que comunica o Mar Báltico com o Mar Branco, e os truques a que os prisioneiros tinham de recorrer para sobreviver. Volume 3. Quando Alexandre Solzhenitsyn terminou de escrever o arquipélago Gulag, ele confessou no epílogo: quantas vezes comecei este livro para depois abandoná-lo. Eu não conseguia entender completamente se era ou não necessário escrever tal livro sozinho. E, além disso, quanto tempo ele aguentaria. Mas quando, somando-se ao que já havia recolhido, muitas outras cartas de prisioneiros de todo o país convergiram para mim, entendi que, como tudo isso me foi dado,
Eu deveria fazê-lo. E é que Solzhenitsyn escreveu entre 1958 e 1967, no mais absoluto sigilo, os muitos fragmentos que dariam origem ao arquipélago Gulag. Fez isso sem arquivos, com base nas memórias de suas próprias experiências e nos depoimentos de seus companheiros de prisão, e sofreu no auge de sua obra, em 1965, o saque de seus papéis e o sequestro do romance E o Primeiro Círculo. O terceiro e último volume é dividido em duas partes: a prisão, confinamento e Stalin se foi. Neles, Solzhenitsyn aborda os últimos anos do governo de Stalin e seus sucessores, e explica como, um quarto de século depois que a Revolução aboliu, a prisão russa foi restaurada, e com ela os campos especiais reservados para os prisioneiros políticos. Assim, Solzhenitsyn descreve as condições de vida nos campos soviéticos do pós-guerra, as fugas, as greves, as revoltas heróicas. O confinamento neles, a outra forma de exílio, afetou cerca de 15 milhões de camponeses e se tornou um método de marginalização generalizada dos indesejáveis. Os líderes passam, disseram, o arquipélago perdura. Solzhenitsyn e seu trabalho. Alexandre Zayovich Solzhenitsyn nasceu em 11 de dezembro de 1918 em Kislovodsk, nas margens do Mar Negro. Ele era muito jovem quando seu pai ficou órfão, e sua infância passou no meio da Guerra Civil Russa, sem outro objetivo a não ser sobreviver. Em 1924 mudou-se, com a mãe, para a cidade de Rostov, às margens do Don, e o pequeno colegial logo se destacou em duas de suas peculiaridades. Ele é um prodígio literário e um pesquisador tão cético da verdade que compara todas as frases de seus livros atribuídas a Lenin, com as dos livros da biblioteca, o que lhe permitiu descobrir as deturpações e delírios, tornando-se um inimigo prematuro de Stalin desde então. Ao ser admitido nos estudos superiores e em letras estando muito desacreditado na Universidade da URSS, decidiu-se pela matemática e física. Durante a guerra, ele se destacou como capitão de artilharia e obteve altas condecorações militares. Mas sua sinceridade foi sua ruína. Sua correspondência com o amigo X, na qual criticava Stalin, foi interceptada. Ele foi preso, rebaixado, acusado de derrotismo e condenado a trabalhos forçados em um campo de concentração em Ekbastus, nos Urais. Foram anos de sofrimentos terríveis, que se refletem em seu romance O Primeiro Círculo. Ele sofria de câncer, do qual foi curado no hospital Tashkent. Depois de cumprir a pena de 12 anos, continuou no exílio e conseguiu um cargo de professor na escola municipal daquela cidade. Apesar de sua vida aposentado, ele era muito amado por seus alunos e apreciado por seus colegas. Nesse retiro ele terminou um de seus romances mais famosos e que melhor retrata a vida nos campos de trabalho da URSS. Um dia na vida de Ivan Denisovich, um amigo seu, diretor de Novimir, leu o manuscrito e ficou entusiasmado. Por isso começou a dar os passos necessários para sua publicação. A ocasião veio depois do 22 Congresso do Partido Comunista da URSS, no qual Khrushchev denunciou os crimes de Stalin. A peça foi extremamente bem sucedida. 22 cópias foram impressas expressamente para o Kremlin em 1962. A edição chegou a 750 mil exemplares em 1963. Solzhenitsyn aproveitou esse breve degelo para publicar outras curtas, como Sírio ao Vento, A Fase de Matriona e um evento na estação Krefetkova. Além da comédia O Tribunal São os Inocentes. Solzhenitsyn foi admitido na União dos Escritores Soviéticos e nomeado para o Prêmio Lenin. Mas tanto as intrigas contra o declínio do anti-stalinismo privaram do prêmio. Enquanto isso, Solzhenitsyn teve seu exílio suspenso e fixou residência em Ryazan, ao longo do idílico rio Oka. Então, ele desistiu de seu trabalho de ensino e dedicou-se 12 horas por dia ao seu clamor literário, evitando toda a publicidade e tratamento. Solzhenitsyn e seus amigos ainda estavam lutando para que seus outros grandes trabalhos, O Primeiro Círculo e Pavilhão do Câncer, fossem publicados. Eles não conseguiram isso, mas também não conseguiram evitar que algumas cópias vazassem no exterior, as quais foram publicadas primeiro em Praga, em russo, e depois traduzidas para diferentes línguas europeias. Isso só aumentou a animosidade do Kremlin contra o escritor, e o furor atingiu o fogo quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Atualmente, 1979, mora fora da Rússia com uma jovem,
com quem não pode se casar até que o divórcio de sua esposa legítima seja resolvido. Um processo sobre o qual cada vez mais dificuldades se acumulam. Quando uma obra de Alexander Solzhenitsyn foi publicada pela primeira vez em 1962, um importante escritor soviético declarou que simplesmente não podemos continuar escrevendo como fazemos hoje. Desde então, ele se tornou não apenas o mais importante dos escritores russos de hoje, mas também o que um grupo de seus admiradores chamou recentemente de a opinião e a consciência de nossa nação. Porque, com efeito, rompendo com todos os moldes, constantes e condicionamentos da literatura clássica russa, Solzhenitsyn impôs uma nova forma de escrever, tanto pela sua abordagem dos temas como, sobretudo, pela sua forma de brincar com a linguagem, pelo seu repensar sintático, pelas suas figuras e pela carga de intenção de vozes que tradicionalmente tinham apenas alguns significados. Em suma, ele é um verdadeiro criador da linguagem. Solzhenitsyn nos dá sua criação mais pessoal e monumental, talvez a obra de sua vida, com o Arquipélago Gulag, sigla para Diretoria Geral de Campos de Concentração. Um imenso afresco do sistema que governou esses campos na URSS entre 1918 e 1956. Solzhenitsyn já havia terminado esta obra em 1968, mas, como ele nos diz no frontispício do livro, em nota de setembro de 1973, com o coração pesado, por anos me abstive de publicar este livro. O dever para com aqueles que ainda viviam era mais forte do que o dever para com os mortos. Mas agora que, apesar de tudo, ele caiu nas mãos da segurança do Estado, não tenho escolha a não ser publicá-lo imediatamente. E ele o dedica a todos aqueles que não tiveram vida suficiente para contar tudo isso, e pede desculpas porque não vi tudo, não me lembrei de tudo, não intuí tudo. Sua monumental reclamação de trabalho está dividida em 3 volumes. 1. A prisão. 2. Deportação e vida no arquipélago e convivência homem-mulher. 3. A resistência. Seguindo o planejamento, no volume ele descreve não apenas sua própria prisão, mas a de muitos dos milhões de seus companheiros cativos, tipificada em alguns casos, de acordo com as técnicas seguidas pela GPU para retirar de circulação para os indivíduos que, de uma forma ou de outra, não compartilhavam com o regime soviético. No volume 2, ele nos fala sobre a deportação e a vida diária nos campos. E em 3 ele explica a resistência, cada vez mais ativa, enfrentada pelos detidos. O volume pode ser considerado um imenso prólogo aos 2 restantes, e nele as figuras frias de dados eloquentes falam conosco. É talvez a parte mais seca, mas não menos impressionante, deste grande tríptico. No volume 2, a fluidez da narrativa adquire já características de romance, embora sem abandonar por um momento o caráter histórico testemunhal. Neste volume, Solzhenitsyn, de certa forma, deixa de ser o cronista frio e implacável do volume e, para se tornar o escritor que contribui para a história com uma carga necessária de anedota e humanidade, de ironia e humor heróico, como alguém o chamou. O que dá a essa parte de seu imenso afresco não apenas a fluidez de um grande romance, mas também a amenidade de um ensaio cuidadoso. E tudo isso enquanto continua a revelar a operação do maior e mais aperfeiçoado sistema de terror que um regime político já foi capaz de montar. Conta-nos, com uma nova linguagem, a criação e posterior desenvolvimento do arquipélago, o que ele mesmo viveu e o que aqueles que o viveram lhe explicaram. Ele nos fala sobre o número de deportados, 40 milhões. Ele nos diz que nesses campos de trabalhos forçados a pena de morte era aplicada após os 12 anos de idade. Fala-nos da construção do Belomor Canal, uma empresa de titãs realizada no século XX com meios técnicos da época dos faraós. Mas, acima de tudo, estuda pela primeira vez a vida das mulheres no arquipélago, que está a formar metástases, a espalhar-se cada vez mais, com pinceladas magistrais, com serenidade e surpreendente ausência de cólera. Ele descreve a vida daqueles seres miseráveis, dessas mulheres nuas, examinadas como se fossem mercadoria. A verificação de piolhos e a depilação axilar e pubiana permitem que cabeleireiros, membros proeminentes da aristocracia do país, tenham um vislumbre de novas mulheres. Os únicos que não têm problemas, que encontram todos os caminhos abertos, são aqueles que, pela sua própria natureza, não são muito exigentes com o sexo oposto e estão dispostos a ir com os primeiros a chegar. Mas para muitos deles, dar esse passo é algo mais horrível do que a morte. Outros hesitam, têm vergonha, perdem tempo pesando os prós e os contras e,
Quando se decidem, é tarde demais. Eles não estão mais listados na Bolsa de Valores do país. Por fim, o volume 3 expõe a formação e o desenvolvimento do BUR, o grupo de resistência dentro do Gulag. Eminentemente anedótica, uma constante anedota vividamente humana. É o resultado lógico de um drama que continua a bater nas suas páginas, embora já com o horizonte claro de uma libertação vindoura, com serenidade mais criativa. Alguém disse que Solzhenitsyn só será lembrado na história da literatura universal graças ao seu arquipélago Gulag, e que suas obras restantes viverão em virtude de seus méritos e forma. Sem ir tão longe, podemos dizer que é, sem dúvida, a sua obra mais importante, e não só pela sua monumentalidade e caráter histórico, mas também porque reflete o caráter de uma época dramática, do povo russo. Ao mesmo tempo que reúne o desejo de alguns seres que só exigem algo tão lógico e simples, embora não pareça a tanto, como a liberdade. Com o coração pesado, por anos me abstive de publicar este livro afabado. O dever para com os que ainda estão vivos era mais forte do que o dever para com os mortos. Mas agora, quando, apesar de tudo, caiu nas mãos da segurança do Estado, não tenho escolha a não ser publicá-lo imediatamente. Solzhenitsyn, setembro de 1973. Não há personagens ou eventos imaginários neste livro. Pessoas e lugares aparecem com seus próprios nomes. Quando as iniciais são usadas, é apenas por motivos pessoais. E quando falta um nome, é devido a uma falha da memória humana. Embora tudo tenha acontecido como descrito aqui. Já em 1949, alguns amigos encontraram uma curiosa notícia na revista Priroda, Nature, publicada pela Academia de Ciências. Dizia, em letras miúdas, que em escavações realizadas no rio Colima, um veio de gelo subterrâneo, um riacho pré-histórico congelado, foi descoberto, e nele, também congelado, espécimes de fauna fóssil, várias dezenas de milhares de anos de antiguidade. Esses peixes ou salamandras tinham sido mantidos tão frescos, testemunhou o erudito correspondente, que os presentes quebraram o gelo e os comeram frutamente. Os poucos leitores da revista provavelmente ficaram surpresos com o fato de a carne de peixe poder ficar tanto tempo no gelo. Mas foram, sem dúvida, muito poucos que captaram o significado extraordinário do despacho imprudente. Nós entendemos isso imediatamente. Vimos a cena em todos os seus detalhes, como os presentes, nervosa e rapidamente, quebraram o gelo, como, prejudicando os altos interesses da ictiologia e acotovelando-se uns aos outros. Eles rasgaram a carne antiga em pedaços, arrastaram-na para o fogo, descongelaram e saciaram sua fome. E entendemos isso porque estávamos entre o presente. Pertencíamos à poderosa raça dos Ex. O único na Terra capaz de comer tritão com fruta. Colima era a maior e mais famosa das ilhas, o polo da crueldade do incrível país de Gulag. Dividido em um arquipélago pela geografia, mas fundido, pela psicologia, em um continente, um país quase invisível, quase impalpável, povoado justamente pelos Ex. Este arquipélago, país que salpicou outro país, em cujo interior se encontra, penetrou nas cidades, atingiu as suas ruas. Porém, alguns nem sequer suspeitaram da sua existência. Muitos tinham uma vaga noção dele, e apenas aqueles que estavam lá sabiam de tudo. Mas calaram-se, como se as ilhas do arquipélago tivessem sido privadas da palavra. Graças a uma virada inesperada na nossa história, algo, muito pouco, veio à tona sobre este arquipélago. Mas as mesmas mãos que nos tinham algemado passaram a mostrar as palmas num gesto conciliador. Não convém tirar o passado. Aos que se lembram do antigo, arrancem um olho. Mas o provérbio termina assim, e quem esquecer, que os dois se livrem disso. Décadas se passam, curando infalivelmente as feridas do passado. Enquanto isso, algumas ilhas tremeram e se desintegraram, cobertas pelo mar polar do esquecimento. E assim, um dia no futuro, este arquipélago, sua atmosfera e os ossos de seus habitantes, incrustados em uma veia de gelo, aparecerão aos nossos quiméricos descendentes tritões. Não me atrevo a escrever a história do arquipélago. Não tive oportunidade de ler os seus documentos. Mas será que alguém terá essa chance? Aqueles que não desejam lembrar, tiveram e terão tempo suficiente para destruir até o último documento. Depois de passar 11 anos lá, depois de ter vivido aquele mundo deformado, mas não como uma ignomínia, não como um pesadelo amaldiçoado, mas quase com carinho, agora, convertido, por um giro feliz, no repositório de tantas histórias e cartas posteriores, poderei revitalizá-lo, transformá-lo em algo de carne e sangue, de carne viva. Carne de salamandra que, por assim dizer,
ainda está viva. Eu dedico a todos aqueles que não tiveram vida suficiente para contar isso. Perdoe-me porque não vi tudo. Eu não lembrava de tudo, eu não intuí tudo. Este livro teria sido uma tarefa impossível para um só. Além do que eu próprio extraí do arquipélago no meu corpo, na minha memória, nos meus ouvidos e nos meus olhos, forneceu-me dados para este livro, em forma de contos, memórias e cartas. Uma lista de 227 nomes. Não expresso aqui o meu apreço pessoal, pois é o monumento que, juntos, erguemos a todos os torturados e assassinados. Gostaria de destacar nesta lista aqueles que tanto se esforçaram por me ajudar, para que a obra tivesse pontos de apoio bibliográfico retirados das bibliotecas de hoje, ou há muito retirados e destruídos, pois encontrar uma cópia completa exigia muita determinação. E ainda mais para aqueles que me ajudaram a esconder este manuscrito em alguns momentos difíceis e, posteriormente, duplicá-lo. Mas ainda não chegou a hora de revelar seus nomes. Este livro deveria ter sido escrito por Dmitri Petrovich Tchaikovsky, um velho recluso das Ilhas Solovki. Mas meia vida passada ali, é assim que suas memórias do campus são chamadas, meia vida, foi a causa da paralisia prematura. Privado de falar, ele conseguiu ler apenas alguns capítulos concluídos e verificar que tudo seria dizido. E embora a liberdade demore para brilhar em meu país e a circulação deste livro constitua um sério risco, também saudarei com gratidão os futuros leitores, em nome daqueles que morreram. Quando comecei este livro, em 1958, não tinha conhecimento de nenhuma memória ou obra literária dedicada aos campos de concentração. Nos anos que passei trabalhando nele, até 1967, gradualmente fui conhecendo os contos de Kolima de Varlon Shalamov e as memórias de Tchaikovsky, e Ginsburg e Adamova Zlosberg, que chamo de se fossem obras literárias de todos os conhecidos, e assim será. Afinal, apesar de seus desejos e contra sua vontade, eles contribuíram com dados inestimáveis para este livro e preservaram muitos fatos importantes, números e até mesmo o ar que respiraram. M.J. Sudrablasis, N.V. Krionko, procurador-geral por muitos anos, seu herdeiro, Ajvichinsky e seus juristas cúmplices, entre os quais o Averbach deve ser destacado. Eles também forneceram material 36 escritores soviéticos, liderados por Maximo Gorky, autores de um livro ignominioso sobre o Belomor-Canal, que, pela primeira vez na literatura russa, exalta o trabalho dos escravos.